Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, o qual era um chefe dos publicanos e rico, procurava conhecer de vista Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era pequeno de estatura. Correndo adiante, subiu num sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, levantou os olhos e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: Foi hospedar-se em casa de um homem pecador. Zaqueu, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Eis, Senhor, que dou aos pobres metade dos meus bens, e naquilo em que eu tiver defraudado alguém, restituir-lhe-ei no quádruplo. Jesus disse-lhe: Hoje entrou a salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Comentário Lucas 19, de 1 a 10. São Beda. Vê por que meios o camelo, tendo perdido as córcovas, logra passar pelo buraco da agulha. Eis um homem rico, publicano, que a seu talante desliga-se do amor das riquezas, renuncia a todos os lucros fraudulentos e é abençoado com a visita do Salvador. Ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Zaqueu é dito filho de Abraão, não porque descenda deste, mas porque o imitou na fé. O patriarca, com efeito, deixou seu país e a casa de seus pais. O publicano, por sua vez, renunciou a seus bens e os deu aos pobres. Com o dito, porque este também é filho de Abraão. Nosso Senhor nos dá a conhecer que não somente o homem justo, mas também o que abdica de uma vida de injustiças é filho da promessa. Em sentido místico, Zaqueu, que significa justificado, representa os gentios que abraçaram a fé. Como estivessem oprimidos e diminuídos pela preocupação com as coisas do século, Deus engrandeceu-os e santificou-os. Zaqueu almejava divisar o Salvador a entrar em Jericó. Leia-se, tomar parte naquela fé que ele trazia ao mundo. A turba, isto é, os vícios habituais, que tentou impedir o homem cego de rogar a Jesus, é o mesmo obstáculo que impediu Zaqueu de enxergá-lo. Ora, como o cego triunfou sobre a multidão ao reduplicar as súplicas que lhe dirigia, do mesmo modo Zaqueu, modesto de altura, remontou-a ao abandonar todas as coisas da terra e ao subir na árvore da cruz. Com efeito, o sicômoro, cujas folhas assemelham-se às da amoreira, mas que dela difere pela maior altura que tem, o que ocasionou aos latinos darem-lhe o nome de celsa elevada, também é chamada de figueira doida. Ora, a cruz de Nosso Senhor assemelha-se à figueira que nutre os fiéis, ao passo que os incrédulos cobrem-na de escárnio, como se fosse loucura. Zaqueu, pequeno de estatura, subiu na árvore para ser exaltado com Cristo. Assim, o cristão humilde e consciente de suas misérias diz: Mas longe de mim o gloriar-me senão da cruz de Nosso Senhor. Gálatas 6,14. Nosso Senhor, atravessando a cidade, chegou ao lugar onde achava-se Zaqueu encimado no sicômoro. É assim que, depois de enviar pregadores pelo mundo, através dos quais ele próprio falava e nos quais sempre permanecia, vai agora até os gentios, já a se erguerem do chão
com o apoio de uma fé que se nutria da paixão. O Salvador deita-lhe o olhar, elegendo-o pela graça. Noutras ocasiões, Nosso Senhor havia entrado em casa dos chefes dos fariseus, mas, suposto aí operasse obras dignas de Deus, ainda assim o não deixavam de caluniar. Não mais querendo suportar-lhes a audácia criminosa, deixa-os, dizendo: Eis que será deixada deserta a vossa casa. Mateus 23, 38. Aqui, ao contrário, era preciso que entrasse na casa de Zaqueu, dito pequeno de estatura. Importava instalar-se no coração humilde dos gentios, dando-lhes a conhecer a graça reluzente da nova lei. Zaqueu é instruído a descer do sicômoro e a preparar a casa para receber Jesus. É precisamente isto que, por outras palavras, recomenda-nos o apóstolo. E se, todavia, temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. E, em realidade, embora fosse crucificado por fraqueza, vive todavia pelo poder de Deus. 2 Coríntios 13,4. É manifesto, pois, que os judeus sempre se opuseram à salvação dos gentios. Todavia, a graça da salvação, que outrora ia a pleno nas moradas dos judeus, refugie hoje ante os olhos dos gentios, porque estes tornaram-se eles próprios filhos de Abraão, com imitar a fé que o patriarca nutria por Deus. Salmo 3. Senhor, quantos são meus adversários? Quantos se levantam contra mim? Quantos dizem de mim: para ele não há salvação em Deus. Mas tu, Senhor, és meu escudo ao redor, minha glória, tu me fazes levantar a cabeça. Se grito invocando o Senhor, do seu nome santo ele me escuta. Deito-me e adormeço, desperto, porque o Senhor me sustenta. Não temerei o exército inumerável que me cercou. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Tu esbofeteaste meus inimigos, rompeste os dentes dos perversos. Tua, Senhor, é a salvação, para teu povo a tua bênção. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 3, por Luiz Alonso. Para uma leitura cristã, a tradição nos oferece sugestões importantes. Antes de tudo, a alusão temática de Mateus 27:43. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele. Aparentada com Sabedoria 2, de 18 a 20. Apoiados na visão de Cristo como cabeça da Igreja, alguns autores antigos aplicam-no à exaltação de nossa cabeça. Na cruz, João 12:32, ou na ressurreição, como pedra angular, Salmo 118, 22. Dormir e despertar são símbolos costumeiros de morte e ressurreição. Entre os numerosos comentários, escolho alguns parágrafos de Agostinho. Se tivessem esperado que ia ressuscitar, não o teriam matado. Vêm ao caso aqueles gritos: desce da cruz, se és o Filho de Deus. E a outro salvou, e a si não pode salvar. Logo, sequer Judas o teria entregue, se não fosse do número dos que desprezavam. Cristo dizendo: já não o protege Deus. Diz expressamente eu, indicando que por sua própria vontade aceitou a morte, segundo o dito. O Pai me ama, porque eu me desprendo de minha vida para recobrá-la de novo. Ninguém me tira, eu a dou voluntariamente. Está em minhas mãos desprender-me dela e está em minhas mãos recobrá-la. Portanto, diz: não me prendestes e matastes contra a minha vontade, mas eu mesmo deitei, adormeci e me levantei. Que quebram-lhes os dentes, ou seja,
fracassam e caem no pó as palavras dos pecadores que, maldizendo, destroçavam o Filho de Deus, tomando dentes em sentido de maldições. Desses dentes, diz o apóstolo: se continuais mordendo e devorando uns aos outros, ireis vos destroçar mutuamente. Levantas minha cabeça, quer dizer, ao primogênito da morte que subiu ao céu. Segundo Orígenes, o pai exalta o filho, como diz Filipenses 2,9. Explica o sono em termos gregos como a separação da alma do corpo na morte de Cristo, quando sua alma, sem usar o corpo como instrumento, continuou realizando salvação. Hilário e Ruperto o relacionam com Gênesis 49:9. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 6. Pouco tempo depois, o rei enviou um senador ateniense para que obrigasse os judeus a abandonar os costumes tradicionais e a não se governar pela lei de Deus. Tinha ordem de profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter olímpico e dedicar o de Garizim a Júpiter hospitaleiro, seguindo a prática dos habitantes do lugar. O avanço do mal tornava-se incômodo e insuportável até para a população, pois o templo estava repleto de libertinagem e das bacanais dos pagãos, que se divertiam alegremente com prostitutas e se deitavam com mulheres nos recintos sagrados, e, além disso, introduziam objetos proibidos. O altar transbordava de vítimas abomináveis, proibidas pela lei. Não se podia celebrar o sábado, nem guardar as festas tradicionais, nem alguém confessar claramente que era judeu. Para seu pesar, viam-se forçados ao banquete sacrificial de cada mês, na data do aniversário do rei. E quando chegava a festa de Baco, os obrigavam a fazer uma procissão em sua honra, coroados de Hera. Por proposta de Ptolomeu, decretou-se para as cidades gregas vizinhas que agissem do mesmo modo contra os judeus, obrigando-os ao banquete sacrificial e matando os que não quisessem aceitar os costumes gregos. Entrevia-se a chegada da desgraça. 2 mulheres foram denunciadas por ter circuncidado seus filhos. Com os filhos pendurados nos peitos, as fizeram andar publicamente pela cidade e depois as precipitaram muralha abaixo. Outros, que se tinham reunido nas cavernas próximas para celebrar os sábados às escondidas, foram denunciados a Filipe e queimados em massa por não quererem defender-se por motivos religiosos, por respeito a esse dia santíssimo. Recomendo a todos aqueles em cujas mãos chegar esse livro que não se deixem desconcertar por esses acontecimentos. Pensem que esses castigos não pretendiam exterminar nossa raça, mas corrigi-la. Com efeito, é sinal de grande bondade não deixar muito tempo aos ímpios, mas dar-lhes imediatamente o castigo. Pois o Senhor soberano não decidiu tratar-nos como aos outros povos, que para castigá-los espera pacientemente que cheguem ao cúmulo de seus pecados. Não nos condena quando já chegamos ao limite de nossos pecados. Por isso, nunca retira de nós sua misericórdia. E, embora corrija seu povo com desgraças, não o abandona. Fique isso como advertência. Depois dessa pequena digressão, voltemos à nossa história. A força para que comesse carne de porco abriam a boca de Eleazar, um dos principais letrados, homem de idade avançada e semblante muito digno. Mas ele, preferindo morte honrosa a uma vida de infâmia, cuspiu na carne e avançou voluntariamente para o suplício, como devem fazer os que são constantes em rejeitar alimentos proibidos, mesmo a preço da vida.
Os que presidiam aquele sacrifício ilegal, velhos amigos de Eleazar, o levaram à parte e lhe propuseram que fizesse trazer carne permitida, preparada por ele mesmo, e que a comesse fingindo que comia a carne do sacrifício ordenado pelo rei, para que assim se livrasse da morte e, dada a sua antiga amizade, o tratassem com consideração. Mas ele, adotando uma atitude cortês, digna de seus anos e de sua nobre ancianidade, de suas cãs honras e ilustres, de sua conduta impecável desde criança e, sobretudo, digna da lei santa dada por Deus, respondeu sem demora: enviai-me ao sepulcro. Esse fingimento não condiz com minha idade. Muitos jovens vão crer que Eleazar, aos 90 anos, apostatou, e se minto por um pouco de vida que me resta, vão se extraviar com o meu mau exemplo. Isso seria manchar e infamar minha velhice. E mesmo que agora eu me livrasse do castigo dos homens, não escaparia da mão do Onipotente, nem vivo, nem morto. Se morro agora como um valente, eu me mostrarei digno de meus anos, e deixarei aos jovens um nobre exemplo, para que aprendam a suportar voluntariamente uma nobre morte por amor à nossa lei santa e venerável. Dito isso, dirigiu-se logo para o suplício. Os que o levavam pouco antes, deferentes com ele, se endureceram, considerando insensatas as palavras que acabava de pronunciar. E, estando já a ponto de morrer à força de golpes, disse entre suspiros: bem sabe o Senhor, aquele que possui a santa sabedoria, que, podendo livrar-me da morte, aguento em meu corpo as dores cruéis da flagelação, e as sofro com gosto em minha alma, por respeito a ele. Assim terminou sua vida, deixando não só os jovens, mas a toda a nação, um exemplo memorável de heroísmo e de virtude. Palavra do Senhor.